Então, nós vamos começar nossa aula de hoje. A aula passada, né, deu aquele estouro aqui na minha casa, fiquei sem energia, fiquei muito triste de não ter, né, concluído aí a nossa aula de quarta-feira. Uma horinha só passa super rápido, aqui estava ansiosa de passar o conteúdo, e infelizmente aconteceu a questão da chuva, de um estouro, a luz só foi voltar lá para meia-noite e meia, 1 hora da manhã, e aí eu coloquei um conteúdo, uma atividade que nós comentamos, né? Eu coloquei lá no portal, gravei depois um vídeo curtinho para vocês, para falar um pouquinho do perfil de candidato, né? O que nós teríamos aí da definição de perfil de um candidato, né? Para ser uma vaga. E aí a gente tem atividade. A atividade que eu fiz nesse último mês nosso de aula, eu dividi em 3 partes, né? E aí eu vi que a primeira parte não foram todos que responderam, a segunda parte era para eu ter fechado no final de semana, eu acabei deixando aberto e ainda está lá, eu não fechei, e aí a gente tem uma terceira parte, né? Então, tá aí a oportunidade de as pessoas, vocês fazerem a primeira, quem não fez, ok, mas a segunda e a terceira parte eu vou deixar aberto para vocês finalizarem. A terceira parte, ela não está aberta ainda para resposta, mas ela já tem o que vocês têm que pensar aí para responder a terceira atividade. Mas no final da aula eu explico sobre as atividades, como é que vai ser, que a gente considera aí como uma nota de avaliação continuada, seriam essas 3 atividades nossas aí, tá? Ah, professora, mas eu não fiz a primeira parte. Então, no final da aula, eu vou dizer aí como que nós vamos estar fazendo, tá? Boa noite, Jesuíno. Boa noite, Lésio, que chegaram. A Shirley pediu para avisar que não está bem, não vai conseguir participar da aula. Ok, diz a ela melhoras, né, para se cuidar. E aí depois peça para ela assistir o vídeo aí que nós já estamos gravando, tá bom? Bom, a gente entra aí no dia 18 de novembro e a gente tem aí mais 2 aulas e depois já tem a avaliação. Então, nós temos aí mais uma aula que é a semana que vem, que aí a gente termina aí toda essa atividade que a gente fez um pouco mais na prática, essa parte 1, 2 e 3 da atividade. E aí a gente também tem uma última data, que seria no dia 2 de dezembro, que seria um último encontro da gente. Pro, A minha ideia, pode falar, Joyce. deixa eu te fazer uma pergunta. Essa terceira parte da atividade, você vai abrir a atividade ainda, né? Da terceira. A terceira eu vou abrir, ela só está lá o enunciado por enquanto, depois eu vou abrir para Ah, tá. resposta, A segunda tá? é aquela que a senhora passou na semana passada, né? Isso mesmo. Ah, sobre a Exatamente. frase. Isso. Ah, tá. Só para clarear mesmo. Obrigada. Uhum. Então, tá joia. Jesuíno, obrigada pelo aviso também, peça para ela, né, assistir a aula. E Rosiane, boa noite. Então, vamos lá. As atividades, né, mais no final da aula eu falo, que aí dá tempo de mais gente chegar. E eu vou começar a colocar aí um pouco do que a gente tem de conteúdo e também para a última aula nossa, que é no dia 2 de dezembro, é o último encontro antes da prova. Esse último encontro, eu gostaria de que nós trouxéssemos alguma coisa para a sala de aula, né, para nosso encontro aqui virtual, uma forma dinâmica de ser feito, né? Então, eu colocaria aí alguns temas para vocês na próxima aula. Vocês em grupo colocariam aí esses temas, né? Para falar rapidamente, uma pessoa do grupo para falar rapidamente daquele tema, o que mais gravou para você, enfim, e aí teria esse conteúdo, tá? É uma coisa simples, não precisa entregar trabalho escrito, mas aí a apresentação também vai contar aí ponto para vocês, contar nota para vocês da avaliação continuada 4, tá? Minha proposta seria essa, por quê? Porque se eu trouxer tudo que nós vimos no semestre, no dia 2, eu estou fazendo uma revisão com vocês, mas eu estou trazendo novamente. E às vezes, quando vocês, aluno, né, estão explicando sobre o assunto, às vezes fica melhor, até para vocês gravarem aquela informação e também para passar para o colega, né? Então, essa é a minha proposta, mas aí de repente tem a aula que vem até para a gente verificar esses temas, e também hoje, mais no final da aula, a gente fala do restante da atividade que a gente tem para terminar, tá bom? Eu vou começar passando uma técnica aí de ferramentas, né, da nossa disciplina de recrutamento e seleção,
que é quando a gente define o perfil de um candidato. O que é essa questão de definição de candidato? Então, quando você trabalha numa empresa, você pode ser uma consultora de recrutamento e seleção. As empresas, elas podem, de repente, deixar de ter aquela pessoa de RH, ou ela tem uma pessoa administrativa que faz várias coisas, e aí, quando ela precisa contratar alguém, ela terceiriza, modo de dizer, né? Ela chama uma pessoa para prestar um serviço e para fazer aquele processo seletivo. E você pode ser o escolhido. Você pode ser a pessoa que vai ser esse apoio, essa consultoria de recrutamento e seleção, ou seja, você tem que encontrar os candidatos, né, para aquela vaga. E aí, como é que você começa a fazer isso, né? Seja na empresa que você trabalha, atuando em recrutamento e seleção, ou seja numa empresa de consultoria que você vai trabalhar ou que você vai ajudar alguma empresa a fazer um processo seletivo. Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que sentar com a pessoa. Então, vamos dizer que eu vou tenho uma vaga, né? O que você tem que fazer? Você tem que chegar para mim e falar assim, tá, qual é a vaga? Né? Aí eu vou dizer, a vaga é analista administrativo. Aí você, tá, qual é o conhecimento que essa pessoa tem que ter? O que ela precisa saber? A pessoa vai responder. Qual é a experiência necessária? Ela precisa ter trabalhado antes? Ela tem que ter uma experiência vivenciada de quantos anos, de quanto, né, tempo? Tem que ter algum software específico que ela conheça? Mas e se não tiver? Isso é essencial? Ou pode ser um outro software, ou pode ser alguma outra habilidade que ela tenha, né? E aí, que aptidão ela tem que ter? Lembra da aptidão? Né? Ela tem que ter aquela questão de facilidade em falar, facilidade em raciocinar, um raciocínio lógico, né? Então, tem que saber qual que é aí a aptidão que essa pessoa tenha. E que características pessoais são necessárias, né? Ela tem que ser uma pessoa mais tímida, mais reservada, uma pessoa mais falante, né? Ela tem que ter alguma iniciativa, ela tem que ser uma pessoa sociável ou não, ela pode ser mais reservada, né? E que circunstâncias pessoais devem ser consideradas. Então, tipo, precisa ter automóvel, pode ser motoqueiro, né? Ou motociclista, pode de repente ter aí a residência ser num raio de quantos quilômetros? É necessário que more perto? Então, isso tudo você vai começar a fazer com o teu cliente, seja ele interno, ou você como uma prestadora de serviço, você vai pegar essas informações junto com aquela pessoa, com aquele gestor que está precisando do cargo, do candidato. A partir do momento disso, o que você tem que fazer? Né? A partir desses questionamentos, você já montou ali um perfil do candidato que você precisa. E aí você tem que ter alguns fatores de adequação. Então, quais são esses fatores de adequação? Se ele não sabe o nome do cargo, então teria que avaliar dentro da empresa o que precisaria, quais são os cargos existentes, se é um novo cargo ou não, né? Ele vai ser um líder ou não, ele não precisa ter nada de liderança, né? Ele vai ser liderado. Então, ele precisa ter um trabalho em equipe muito forte, né? Qual é a cultura da empresa? Que eu preciso entender um pouquinho da cultura da empresa, para eu ver se a cultura daquele candidato também está de acordo com a cultura da empresa. Quantas vezes, não sei se algum de vocês já passaram por isso, e se passaram, quiserem comentar, eu agradeço, né? De repente foram para uma empresa, e quando você vai fazer o processo seletivo, você está lá para fazer a entrevista, você não se sente bem ali dentro daquele local. Assim, só o fato de entrar, né? Pode ser da entrevista de emprego, ou de repente em algum lugar que você vai, e você entra naquele ambiente e você não se sente bem, né? Isso já é algo que não está agradável. E depois, aí, quando as pessoas começam a conversar, ou você começa a observar o que está ao seu redor, aquilo te sufoca, você não se sente bem. Então, isso pode ser um pouco da cultura do que tem na empresa, com a cultura da qual você tem, né? E isso pode dar um conflito aí. E saber que tipo de contrato de trabalho que vai ser, né? Se é por tempo determinado, se é por substituição de algum outro funcionário, se é um contrato determinado pessoa jurídica, pessoa física, né? Se é um contrato de trabalho de aprendiz, um estagiário, né? Então, tem N situações aí para vocês estarem olhando que tipo de contrato que vai ter. Às vezes,
você tem uma excelente vaga, só que é por um contrato temporário. Isso já aconteceu comigo. Hoje é difícil um contrato temporário, né? É mais um contrato por prazo determinado, muitas das vezes. Então, é uma substituição de licença maternidade, é uma substituição de afastamento. E eu, quando entrei na Eletropaulo, que eu trabalhei na Eletropaulo, que hoje é Enel, é interessante que eu fui contratada para trabalhar e ser temporária. E era uma contratação temporária por 3 meses. E eu estava preenchendo minha ficha, né? E a pessoa falou assim, que estava ao lado, né? Nunca tinha visto essa pessoa. E a pessoa falou assim, nossa, mas por que você aceita um contrato de 3 meses? Eu não aceito. Falei, olha, é uma empresa muito bem conceituada, uma empresa grande, para cobrir uma licença maternidade, né? Um afastamento. Mas, assim, é uma forma de eu mostrar meu serviço naquela empresa, meu trabalho. Eu, como confio muito no meu trabalho, então eu aceito um contrato de 3 meses. O emprego é bom, a vaga é boa, a empresa é boa, valor salarial também, os benefícios também. Tá bom, daqui 3 meses eu estou desempregada de novo, estou procurando de novo emprego, ok. Mas nesses 3 meses eu mostrei o meu trabalho e eu posso ter indicações também para trabalhar em outro local. E eu fui para ser esses 3 meses temporária e acabei sendo efetivada, fiquei 5 anos na empresa. Então, olha que interessante, às vezes a gente não pode falar, porque eu não vou, porque não tem oportunidade de efetivar. Não tinha oportunidade de efetivar, né? Só que aí teve um menino que pediu a conta, e aí teve a oportunidade de efetivação. Então, assim, são coisas que tudo é possível. Então, por que não arriscar, por que não trabalhar e por que não ir, né? Às vezes a gente fica nessa dúvida. Então, é interessante saber o contrato de trabalho, porque às vezes a gente não consegue buscar pessoas no mercado quando a gente fala que o contrato é determinado. Eu tenho aí um contrato, mas olha, são só por 6 meses, é só por um ano. Você vai encontrar pessoas que querem trabalhar na empresa, mas para você atrair essas pessoas, fica um pouco mais difícil. Então, tá aí o desafio de quem será um recrutador, quem será uma selecionadora, que dependendo do tipo de contrato de trabalho, é difícil de você trazer as pessoas para trabalhar para vocês, né, na empresa ou na consultoria da qual você esteja. Então, o cargo identifica as tarefas, é o cargo que identifica o que a pessoa vai fazer, e é através dessa descrição de cargo que depois aí vai atrelar a questão salarial, a questão toda de estrutura de carreira dentro da empresa, né? O que a gente faz aí, atração e recrutamento? Vamos ver por nós, né? Quando a gente recebe uma proposta de emprego, mesmo que a gente esteja desempregado, a gente quer saber o nome da empresa, a gente quer saber salário, a gente quer saber benefício, a gente tem essa curiosidade, né? E a gente acaba sendo atraído para aquela empresa. E o inverso também acontece. Às vezes tem aquela questão da empresa também se sentir bem atraída por aquele candidato, né? De querer aquele candidato para a empresa. Por isso que tem os headhunters, né? Não sei se você já ouviu falar. Os headhunters são aquelas pessoas que ficam, de repente, no LinkedIn, procurando os profissionais e oferecendo a oportunidade, né? Então, é isso que as empresas fazem, que é para atrair aí os melhores candidatos. Então, eles divulgam as oportunidades, eles vão atrás realmente desses candidatos, né? E aí tem os potenciais candidatos. Esses potenciais, a gente tem que saber o seguinte, às vezes você tem um profissional dentro da sua empresa que é o grande talento, e você pode promovê-lo, e você não está enxergando, muitas vezes, né? Então, o RH tem que estar atento nisso. E aí, quais os objetivos principais para a questão de recrutamento? E o que as empresas esperam, né? Então, o principal objetivo de recrutamento, seleção, na parte de recrutamento, o que a gente tem que fazer? Divulgar as oportunidades de trabalho, mostrar que a empresa que você está ofertando aquela vaga, é o melhor lugar para se trabalhar, né? Você tem que mostrar que ali você vai trabalhar, que ali você vai evoluir, né? E atrair aí os potenciais, os candidatos mais qualificados, o de maior potencial. Agora eu pergunto, né? Imagina você trabalhar numa empresa pequena, você é de recrutamento, ao lado da sua empresa tem uma empresa maior, tem o mesmo segmento, paga mais. E aí você não consegue fazer e trazer pessoas para dentro dessa empresa.
Aí que são os desafios, né? O maior objetivo da empresa é como que você vai trabalhar aquela vaga, como fazer para trazer esses candidatos. Então, você, como recrutadora, como selecionadora, tem que dizer que aquela empresa é uma empresa maravilhosa. Se você não acredita na empresa, se você não acredita no cliente, né, fica difícil você querer ofertar aquela vaga para alguém, né? E é até difícil para encontrar o candidato, né? E uma nova empresa, um novo modelo de gestão aí que a gente passa no mercado, né? O que, que é que o RH tem que fazer? O RH tem que treinar, o RH tem que desenvolver as pessoas, né? Tem que remunerar essas pessoas, tem que recompensar essas pessoas, reter essas pessoas, né? Então, você colocando no lugar aí de N empresas, eu vejo até por onde eu trabalho, a gente tem várias pessoas que, mesmo agora em pandemia, estão pedindo demissão e indo embora para outras empresas, com outras oportunidades, né? E aí eles vêm conversar, porque vêm pedir demissão para mim, enfim, e aí você conversa com outro, e aí você diz, por que, que ele está indo embora, né? Porque o salário está mais atraente, os benefícios estão mais atraentes. Então, olha o que, que faz, né? O que move os funcionários saírem da empresa e irem para outras, né? Então, a empresa, o RH, tem que se preocupar com isso, senão vai perder os talentos mesmo, né? Vão embora. Prof, Sim, Dani, boa noite, tudo bem? boa noite. Graças a Deus, bem. Você está bem? Tô bem. Então, tá Prof, bom. eu entrei numa empresa, há alguns anos atrás, na área de call center. E é uma empresa que disponibiliza o crescimento interno. Então, Tá, você entra no call center, vai para um segundo nível de atendimento, prevenção, fraude, ouvidoria e banco, né? Eu cheguei até a prevenção à fraude, que eles tá, tratavam como uma área mais específica do banco, né? A gente era uma única célula. E assim, a gente tinha treinamentos de 15 em 15 dias. Por tá. qual motivo? O sistema atualizava, a questão de fraude, ela não é uma coisa assim engessada. A pessoa que realiza a fraude, ela tem vários modelos, vários engajamentos para fazer a fraude. E aí, Criatividades, né? muita, é uma coisa assim exorbitante. Para quem trabalha com Tá, isso, sabe, eles são demais. E o que que acontecia? A gente tinha um monitoramento. Então, vamos supor que naqueles determinados 15 dias, houve um índice, assim, que não era dentro do planejamento da empresa arcar com aquelas fraudes. tá. Pegava-se as ligações das fraudes que nós atendentes, comigo aconteceu 2 vezes, eu acabei, né, achando que era o cliente, não era, Uhum. e a gente tinha treinamento de nicho de cliente, de feeling, de audição, de percepção da fala do cliente, tipo, ele escorrega ali numa coisa, a gente tinha que pegar. Interessante Com isso, né? Sim, é assim, o banco, ele é por ações, 51% é da empresa, é uma empresa francesa, então as pessoas já devem saber qual que é, né, que trabalha aí no ramo alimentício, e 49% dela é de um banco nosso, brasileiro. Tá. E aí o que que acontece? Com isso, foi um procedimento demorado, óbvio, mas que surgiu efeito, porque, assim, às vezes não era só chamar o funcionário e dar um Uhum. feedback negativo para ele e você não procurar entender aonde está falhando. Se às vezes era uma falta de audição, um nicho, e Uhum. não tinha atendente lá com menos de 2 anos. Então, às Tá. vezes, ou a sobrecarga, a saturação deixava passar. Então, eu acho que essa questão, eu até coloquei ali que a área de treinamento é muito Uhum. importante, porque para nós foi muito eficiente nesse Mas isso procedimento. é importante mesmo, qualquer treinamento. Porque às vezes os líderes, né, as empresas, elas exigem muito dos funcionários. Só que ela deu treinamento para essas pessoas, ela está mostrando, ela está sendo transparente o que ela espera daquele funcionário? Às vezes não. É que muitas vezes, assim, trocou a liderança, né, uma Aham. vez, e um líder nosso antigo falava assim, vocês ganham muito bem para Hum. deixar isso acontecer. Mas não era, porque às vezes era uma questão, assim, simples, e que com Sim, essas monitorias, tanto nós atendentes passamos, porque não há como justificar o erro, ele já aconteceu. Então a sim. gente tem que regularizar, né? A gente passou a entender o nosso erro. Às vezes você está batendo papo com o amigo do lado, a pessoa falou, respondeu a resposta que você acha que era. E a Uhum. gente trabalhava com sistemas, professor, assim, de primeiro mundo.
sabe? O Tá. sistema deles era francês para a gente quando veio. E isso é muito interessante. Eu acho que essa questão não deixa, muitas vezes, o profissional desmotivar e sair dali. Isso Porque quando mesmo. ele via que estava desmotivado, a pessoa do treinamento pegava ele e falava, vamos fazer uma reciclagem. Lá chamava de reciclagem. Isso, e aí que você monta o plano de carreira, você treina essa pessoa, e essa pessoa você consegue numa vaga, numa abertura, fazer a dança das cadeiras, vamos dizer assim, e você faz com que essa pessoa cresça, né? Então, você acaba retendo essa pessoa, né? Temos Isso é 4 importante. funcionários que estão no banco, um deles em banco de dados e o outro na financiadora direto do banco. Do Então, banco da empresa francesa. isso é bacana, isso é bacana, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Isso acaba motivando, isso gera um comprometimento maior das pessoas, né? Então, tem um comprometimento, sim, da empresa, assim como também tem um comprometimento do funcionário, né? Então, é uma troca, é uma sinergia aí, né? Então, isso faz com que você fique muito mais fácil até, se abrir uma vaga, você pode tanto recrutar internamente, como para você recrutar externamente, você vai ter pessoas que falam bem da empresa, né? Então, isso tudo faz a diferença. A gente sabe que tem eu, por exemplo, que trabalhei como consultoria há alguns anos, então, por exemplo, o nosso sistema, a gente tem aí o sistema de folha de pagamento chamado FPW. Esse sistema é a empresa que desenvolve esse sistema, eu trabalhei nela por muitos anos e fui consultora. Hoje eu trabalho dentro de uma empresa que é cliente dessa empresa, né? E aí o que acontece? Por eu ter feito vários trabalhos, atividades em empresas aí grandes, que eu fui para fazer a parte de consultoria, de implantação de software, ou a manutenção desse software, o que acontece? Você faz um grupo de amizades, né, para aquele software. Então, a gente tem grupo no WhatsApp, eu dou dicas para as pessoas, eu ajudo, um ajuda o outro. Então, essa troca é muito legal. E aí, onde eu quero chegar é assim, que tem clientes, né, dos quais eu fui fazer consultoria, que se alguém falar assim, olha, tem uma vaga no cliente X, não vou dizer o nome, tá, da empresa, mas se alguém falar, ó, tem uma vaga lá no cliente X, né, vocês querem ir? Eu irei, desde que realmente eu preciso, desde que eu não tenha outra opção. Mas para eu trocar algo onde eu estou, ou fazer aquele desejo de você ir, não tenho, né? Porque a gente já sabe como é aquele cliente. Então, isso faz toda a diferença para quem é da área de recrutamento e seleção. Porque se eles não tiverem essa noção e não atuarem fortemente nessas questões que a gente ouve, dessas questões que se tem, é difícil atrair candidato. E aí, quem é de recrutamento, fica difícil para atrair candidato. Então, no caso que a Daniele deu de exemplo, ela deu um exemplo, treinamento das áreas, que é perfeito, né? Eu acho que isso tem que existir, mas aí você também tem um outro fator, que se houver uma vaga nessa empresa, e a Daniele trabalha lá, ou a Daniele já trabalhou lá, ou ela tem conhecidos ali, e alguém perguntar a ela vai sugerir. Ela participa, assim, do processo seletivo. Agora, diferente de outros locais, que às vezes não tem nem esse respeito, né, de você treinar as pessoas, de você ouvir, de ser uma empresa. Às vezes tem uma empresa de grande nome, e por trás dela é só o nome que ela tem. Porque lá dentro é bem diferente. Já aconteceu isso, eu tenho empresas que eu prestei consultoria, que era dessa forma. Você olha, assim, aquela coisa, né, aquele nome da empresa, e quando você vai ali prestar consultoria, você fala, Jesus, era meu sonho de consumo, mas não é mais agora, né, as coisas que a gente vê. Tem um cliente que eu fui, né, dessa empresa onde eu trabalhei, e lá eles existiam uma meta individual a ser atingida, os funcionários, tá? E para que as pessoas atingissem essa meta, se ele tivesse que passar o pé no amigo, no colega de trabalho, ele passava. E era uma guerra, era um ambiente carregadíssimo, né? E é uma empresa grande, então, assim, para você ver como é que são as coisas. E às vezes você vê aquele nome e você fala, nossa, muito legal trabalhar aqui, mas não é. E aí eu perguntava para o RH qual era a estratégia de eles trabalharem dessa forma, né? Criando dentro do próprio departamento um conflito, né? Um querendo prejudicar o outro, enfim, para atingir a meta dele e o outro não. E eles disseram que isso fazia com que a empresa, né, que tivesse uma concorrência interna e que todo mundo corresse para trabalhar. Tá bom, até faz sentido isso,
Mas e o lado humano, né? E o lado de você realmente equipe, espírito de equipe, né? O foco para resultado, todo mundo junto. Porque, geralmente você trabalha numa empresa, você tem que remar para o mesmo lado, né? É o mesmo barco. Eu fiquei assim um tanto assim assustada no que eu vi ali, não gostei, né? Mas como eu estava prestando consultoria, então eu terminei, finalizei, enfim. Mas é engraçado, e isso é até hoje, é dessa forma essa cultura, né? Então, é uma cultura que, se você não tem esse processo muito claro quando você está sendo contratado, vai se esbarrar num processo que você fala, eu não estou bem aqui, eu não vou ficar nessa empresa, né? E aí que entra nesse turnover das pessoas irem embora, né? Pô, Oi. e quando você, tipo, vamos supor, eu trabalho no Banco Bradesco, né? E, Aham. ainda ou não, as vagas são bem disputadas lá dentro, né? Então, E a gente tem um coleguinha de serviço que a gente chama ele de o perfeito zoião. ah, Porque, assim, uma colega minha foi promovida, né? A assistente e tal, aí ela tava na parte do Prime, aí fez uma experiência no Prime, foi pro exclusivo e assim sucessivamente. Daqui a pouco, essa pessoa foi lá, onde ela estava exercendo a função, e falou com o gerente geral e com a gerente do Prime, falando que ele seria a melhor pessoa para aquela ocupação e tal, não sei o quê. E, querendo ou não, a gente acabou descobrindo, né? Porque o gerente geral, ele chegou na gente e falou, né? Ó, tem gente de olho na sua vaga, tal, que não sei o quê. E a gente fica meio assim, sabe? A pessoa, todas as oportunidades que ele teve ali dentro do banco, eu acho que foi por persistência. Porque, assim, às vezes ele não executa um trabalho tão bom, mas de tanto ele insistir, ele consegue. uhum. Assim, aí eu falei pra ela, ela ficou um pouco chateada, né? Eu falei, meu, não fica assim, que é aquele ditado, né? A fruta podre cai sozinha. Então, assim, eu Exato, falei assim, faça, eu falei, sempre falei pra ela, eu falei, faça o seu melhor todos os dias. é Só isso isso que mesmo. eu peço. Aí É ela isso. falou, mas a gente fica chateada. Eu falei, eu sei como é que é, mas isso vai ser em qualquer empresa. Falei pra ela. O que eu costumo dizer nisso é assim, é o que você falou, né? O zoião aí, a pessoa não pode ver ninguém bem, né? E tá ali achando que é o melhor, enfim. Esses processos do Bradesco, essas vagas, quando surgem, elas são abertas, processo seletivo interno, e existe uma questão de os candidatos, por exemplo, eu trabalho lá, igual vocês, né? Existia uma vaga lá no Prime. Aí essa pessoa se candidatou a essa vaga e existia alguns pré-requisitos, tipo uma vaga interna ou não, Mônica? Não, porque assim, por tempo de casa, vamos supor, você Tá completou bom, 2 anos por tempo de casa, você tem a CPA 10 ou a 20. Se tá. você tem esses quesitos, a primeira oportunidade que tiver, eles vão te colocar lá. Agora, Entendi. se você não tem, mas tem tempo de casa, eles vão te promover da mesma forma, só que eles vão te cobrar a CPA 10 ou a CPA 20. O que é o CPA 10, CPA 20? É tipo uma graduação do banco. Interna. É tipo Isso, uma pontuação que vocês vão adquirindo ali, é isso? isso, Tá bom. É como se fosse um plano de carreira, então, né? isso mesmo. Tá, entendi. Olha que interessante, né? O Douglas comentou aí que o gerente parece ser mole, cedendo à pressão. Douglas, eu ia comentar algo muito bem próximo do que você disse. Antes de a gente falar do gerente, né? Vamos falar um pouco aí do processo em si. Então, o Bradesco, pelo que eu entendi, né? Me corrija aí, Mônica, ou acrescenta, mas pelo que eu entendi, ele tem aí uma questão de pontuação interna que conta o tempo de casa, conta todo a sua metodologia de trabalho, enfim, as suas entregas, e você vai galgando aí uma pontuação. Então, a partir do momento que você tem Isso uma mesmo. pontuação, você está preparado para ir para uma outra vaga. E Isso. aí, isso acaba se tornando para o funcionário ele fazer o melhor dele para ele poder garantir essas pontuações. Então, isso é fato. Mas isso nada impede de eu querer passar o pé ou a perna no meu vizinho, no meu amigo, porque depende exclusivamente de mim para eu chegar nas minhas pontuações. Então, eu não preciso derrubar ninguém, até aí, sendo ético como pessoa, como profissional. E eu entendo que o Bradesco também entende dessa forma. Esse rapaz, na verdade, a partir do momento que ele vê uma vaga, ele vai lá no blá blá blá, o verdadeiro 71, né? Pelo que eu estou entendendo aí, de que ele vai lá e vai pedir aquela vaga.
E aí vem nesse comentário do Douglas, né, e eu também acrescento, que assim, por mais que essa pessoa foi lá e foi dizer da vaga, enfim, e o gerente comentar com vocês que tem alguém ali, né, querendo aquela vaga, eu acho que assim, primeiro, ele como líder, ele não precisaria ter mencionado isso para vocês, né, porque tudo bem, o funcionário foi lá falar com ele, ok, fica para ele, né? Eu recentemente, deixa eu só terminar a conclusão, eu vou contar a história que aconteceu recentemente no meu departamento também, com uma pessoa aqui de uma outra área. Então, olha que interessante. Então, o gerente, ele não deveria, talvez, ter colocado isso para vocês, né? Para colocar esse amigo de vocês como, né, uma pessoa ali que está de olho. Então, Sim. a ideia dele pode ter sido o seguinte: deixa eu avisá-las, porque eu sou amiga delas, modo de dizer, para elas ficarem espertas. Mas se você tem a sua pontuação, você está fazendo de acordo, você está fazendo o seu trabalho como você falou, seja você, faça o seu melhor, né? Não, é que, tipo Essa assim, pessoa, se ele quer fazer o melhor dele, ele também faz. E tem para todo mundo, né? Então, professora, o gestor aí, ele foi o tanto mole, eu também tenho. foi. Não, ele é porque assim, ele é bem, vamos dizer assim, eu vou colocar assim, boca aberta, né? Aham. Então, assim, dependendo do que acontece lá, ele vai chegar em você para te amedrontar, colocar um pouquinho Então, de medo, né? Porque, assim, nessa pandemia mudou muita coisa bancária. Então, assim, a gente tá passando por um perrengue, assim, enorme. Fora as pessoas que já foram demitidas. Então, assim, a gente tá se virando em mil, né? sim, E essa pessoa, assim, em outras pessoas que, tipo assim, a minha agência tem 2 andares. Então, para as pessoas lá de baixo, esse cara, ele é, tipo, fodão, entendeu? Só que, aham, assim, ele é uma pessoa que ele trabalha, vamos supor, eu passei uma rotina para você. Qual é tá, o seu intuito? Anotar, deixar tudo lá, porque isso é sua rotina de trabalho. ok. Não vai mudar. Só que assim, ele é uma pessoa que ele não anota nada. E no outro dia, ele vai te fazer a mesma pergunta. Então, assim, a gente pegou e falou assim, só que eu peguei no pé bem firme do meu gerente. Falei, só que é o seguinte, você tem que entender que você tem que selecionar as pessoas que estão exercendo o que você pede. Porque eu falei assim, é muito fácil eu mostrar ser uma pessoa e quando você vai ver as metas, não é aquilo que você imagina. Não está tendo as entregas, né? Isso. Aí ele falou assim, vendo por esse lado, assim, eu falei, a pessoa pode ter a maior pontuação, o CAP, tudo. Mas eu falei assim, e a capacidade da pessoa? Você valoriza o quê? Os É aquilo que a cursos? gente fala, é o comportamento, né? Na Isso, verdade, não adianta só a pessoa ter o conhecimento, né? isso. E tipo assim, Isso. hoje ele tá na parte de abertura de conta. E, meu, ele demora, tipo, 2 horas pra atender, tipo, umas coisas que é muito baba, que até eu, às vezes, consigo resolver, que sou do administrativo. Então, assim, Uhum. às vezes você olha e você fala, tá. Aí teve um dia que eu peguei e chamei o gerente geral. Eu falei assim: olha, você quer dar oportunidade para essa pessoa? Fique à vontade. Só que eu falei: olha a demora. Eu falei: olha a reclamação que tá tendo uma atrás da outra. Você acha que ele seria um bom, vamos supor, assistente Prime? Aí ele falou: vendo por esse lado, não. Eu falei: então tá Pois bom. é, pois é, né? E olha que interessante a Daniele colocando aí, nossa, Mônica, temos dois funcionários assim. O pior é que são concursados, não podemos dar um susto neles, apenas por meio das avaliações de desempenho. Pois é. Olha, eu acho que, assim, só mudam de endereço, né? Se a gente for ver, eu acho que todas as empresas têm essa pessoa que quer, de repente, né? Tem aí, faz o jogo político, né? Mesmo a Daniele falando que são concursados, no órgão público, mas assim, só mudam de endereço. A gente sempre vai se deparar com isso. Só que existe um outro lado, um outro fator que eu coloco aí, que é a questão da liderança, né? O líder, ele tem que enxergar isso. Então, eu, por exemplo, no meu departamento, eu estou em home office. Então, antes, eu estava com todos os meus funcionários daqui de São Paulo pertinho de mim. Então, eu sentava no meio deles ali e eu estava vendo, às vezes eu ia no banheiro tomar um café, uma água, eu olhava o que eles estavam fazendo, se estava muito apurado, se não tinha, se tinha muito atendimento. Então, assim, você estava ali de perto. Agora, está todo mundo distante, cada um na sua casa. Então, é aquela coisa de confiar. Eu tenho que confiar no que o funcionário, o que ele está fazendo lá no dia a dia dele. Por onde eu vejo isso? Pelas entregas de trabalho dele. Então, eu, por exemplo, como líder, eu sei tudo o que acontece dentro do departamento.
Eu já passei por todas essas áreas, desde aqui de baixo, fazendo da forma mais difícil que era, porque eu não tinha tecnologia. Então, eu demorava muito mais por não ter tecnologia. Hoje, por ter tecnologia, é muito mais rápido as coisas. Então, eu tenho ideia de quanto tempo se demora, por exemplo, no caso aí que você falou, de repente, de um atendimento, de uma abertura de conta. Eu, na minha área, eu sei o tempo que eu gasto para fazer uma admissão, o tempo que eu gasto para fazer uma demissão, um cálculo de folha. Então, assim, é claro que vai depender do conhecimento também da pessoa, como você mensurou, né? Às vezes a pessoa, ela tem um vasto conhecimento, mas aí ela se empolga e começa a conversar com o cliente. Eu tenho uma funcionária em Curitiba que ela é assim. O funcionário vai perguntar, o meu olerite aqui, isso aqui tá certo, tal. Ela fica no atendimento com esse funcionário umas 2 horas e bate papo, bate papo, bate papo. Eu fui lá em Curitiba, na frente da mesa dela tinha uma cadeira, eu falei, pode arrancar essa cadeira daqui. Ah, mas é para as pessoas se sentarem aqui. Não, aqui não precisa, não é lugar de bater papo. Você quer bater papo, vai bater papo lá no café. Você vai tomar café com a pessoa, vai almoçar com a pessoa, mas aqui não é. Se você tirar essa cadeira, o que vai acontecer? As pessoas não vão se sentar, elas não vão se sentir confortáveis. E é exatamente isso que ela tem que fazer. A gente tem que atender bem a pessoa, mas eu não preciso ficar de bate-papo com ela. E a pessoa ficava, e olha, só anotando, anotando, e ela não sabia encurtar o assunto, né, tipo, ó, tá bacana, tá, mas ó, vamos continuar esse assunto, né, já tirei sua dúvida, tal, depois a gente conversa sobre isso, eu tenho que terminar um negócio aqui, encurta o assunto, ela não conseguia, e eu orientava, ela não conseguia, eu falei, então arranca essa cadeira daí, né, então, são coisas que, de repente, o líder, ele tem que começar a observar isso, então, se a pessoa não está conseguindo fazer com tanta velocidade, né, um tempo razoável para fazer uma abertura de conta, o gestor sabe o tempo que leva. Por que ele não está? Ele fica conversando? Ou ele é lento mesmo, não tem habilidades, né? Que é o verdadeiro chá ali. Ou é alguma atitude dele mesmo? Né? Então, isso tudo o líder tem que estar de olho, o líder tem que estar ali olhando, né? Eu acho que isso aí é tática, professora. Eu É, acho. então, mas é o que eu estou falando, é o malandrão. Mas para quem olha esse malandrão, é o líder que tem que olhar isso. Então, é que nem Entendeu? a gente teve uma conversa, né? A gente teve um feedback do nosso gerente, e eu falei pra ele, né, que ele devia. Eu falei, não querendo, né, tipo, ser a fodona, mas eu falei assim, É. eu já trabalhei muito em RH. Então, assim, a gente sempre observa as atitudes das pessoas, a gente tem essa experiência, sabe? E eu Uhum. fiz também um curso de psicologia. Então, assim, você vai vendo, você vai observando, você vai vendo que a pessoa, ela quer chegar sempre no topo, mas sempre da pior forma. Então, Ele ficava no caixa e ele chegou no gerente geral falando, eu não quero ficar mais no caixa. Tudo bem, você tirou sua CPA 20, mas você tem um aninho de casa. Aí o gerente uhum. falou, meu, espera mais um pouquinho, tal. E ele falou, não, mas você falou pra mim tirar. Ele falou, eu falei pra você tirar sua CPA 20, porque se caso tiver uma outra agência solicitando o seu serviço, eu vou te enviar pra lá. Mas não é Uhum. porque você vai ser aqui dentro. Talvez sim, mas talvez não. Aí ele falou assim, você tem que saber esperar. Aí ele pegou e falou, olhou pra ele assim, ah, se eu soubesse eu não tinha tirado então. Tipo assim, ele é bem... Então, eu acho que é uma questão aí do próprio líder, né? Explicar um pouco mais para ele as questões e colocar ele no lugar dele. Para mim, é um funcionário que eu, se ele fosse meu funcionário, eu sentaria muito franca e transparente com ele e entender onde ele gostaria de estar. E aí explicar para ele chegar naquilo, o que ele precisaria. E uma das coisas é o comportamento dele, que se ele tem um comportamento que não é adequado, né? Então, não adianta ele querer ser o fodão, não adianta ele querer ter a nota maior, o tempo de casa, se ele não tem um comportamento adequado comigo, ele não vai ir para lugar nenhum. Então, eu como líder, eu chegaria a falar isso para ele, né? E comportamento, você não tem uma nota, você não tem como erguer isso. E o Sim, comportamento derruba a pessoa, tá? Eu acho que o comportamento, ele acaba, como eu falo, né? Eu sempre falava isso para meu filho quando pequeno, meu filho idade de colégio, e você sabe que criança, né, moleque, embora tem muitas mulheres que também são dessa forma, meninas, né, não são nada tranquilas também, crianças, e eu sempre falava para ele, não arrume encrenca, não arrume briga, se arrumar, eu não quero que venham falar para mim, você vai se resolver lá, né, e ele nunca foi uma pessoa, um garoto tranquilo, ele sempre estava envolvido em encrenca, né, ele tem os defeitos dele, enfim,
E eu tentava mostrar para ele que, assim, ele às vezes não aceitava algumas coisas, e aí ele partia para a ignorância. Eu falava para ele, ó, a partir do momento que você vai conseguir fazer dessa forma, você vai perder a sua moral. Então, o comportamento da pessoa, se você está encrencada numa briga de trânsito, né, de repente um carro fecha o teu carro e você começa a xingar. Ok, até aí o culpado foi ele que te fechou, né, bateu no carro, enfim, ele que fez a burrada, ele que foi o causador. Mas a partir do momento que você desce do carro, dá um murro nele, ou a partir do momento que você começa a falar, a gritar, a culpada está sendo você, não mais ele, né? Então, é o que acontece com essa pessoa, e eu vejo assim, o gestor, o líder tem que tomar partido, né? E isso acontece para um recrutamento interno, que são para essas vagas que você está mensurando. Para que ele seja promovido, para que isso tudo tem que ser colocado para ele. Né? Então, é o que eu falo, quando a gente falou de recrutamento interno, até a gente recapitulando um pouco, tem que ter uma política da empresa, como que a pessoa se candidata para aquela vaga interna, e eu já ouvi outras alunas em outras aulas comentando que o recrutamento interno da empresa onde ela trabalhava não tinha regra nenhuma. Ela se candidatou em várias vagas e nenhuma foi aceita e nenhuma foi falado e dado feedback para ela. E ela falou assim, ó, eu não sei nem para que existe um recrutamento interno, né? Então, se você não tem uma estrutura, um suporte, né, bem desenhado, bem esclarecido, bem transparente para esse recrutamento interno, você vai deixar essas intrigas acontecer. Então, isso é a base de tudo para um processo seletivo interno, né? Você tem que ter isso muito bem desenhado. E os líderes têm que ser muito treinados também, né? Porque a partir do momento que um funcionário meu, ele vai se candidatar a uma outra vaga, eu posso assinar para ele ir ou posso não assinar. Isso acontece onde eu trabalho. Eu jamais deixaria um funcionário meu sem assinar uma solicitação dele, porque o que acontece? Ele está se candidatando, então ele vai para lá, né? Agora, a gente precisa ter transparência nisso, né? Se não tiver essa política, o processo interno vai desmotivar ao invés de fazer o papel inverso. E eu acredito que aí nesse setor seu, Mônica, provavelmente esteja acontecendo um cenário desse. Porque, de repente, se essa pessoa, por descuido ou por, sei lá, alguém vai visualizar e falar, promove fulano, que você falou, por insistência ele vai ser promovendo, ele vai desmotivar as outras pessoas. E aí é uma pessoa contra várias. E aí você pode desencadear um grande problema, o líder pode desencadear um grande problema na área, Sim. entendeu? Que nem no feedback que a gente... É um cuidado muito grande, né, para se ter aí, entendeu? No feedback que a gente teve junto lá, a gente falou sobre essas questões. Ele falou assim, não, mas eu não trabalho sob pressão. Eu falei, eu entendo. Só que assim, tem pessoas que às vezes você faz o seu melhor, porque querendo ou não, a CPA 10 e a 20 não é barata. O funcionário paga R$ 600, faz a prova, que é tipo como se fosse um certificado. Tá. E aí você faz esse certificado, depois o banco te reembolsa se você passar. Se você não passar, você perdeu esse valor. Então, assim, as pessoas, eu quis dizer para ele que as pessoas às vezes se dedicam demais e não está sendo observado. Porque, assim, quando a gente trabalha no administrativo, a minha gerente geral está afastada do administrativo. Então, assim, a gente ali faz tudo. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, ó, tá acontecendo isso. Ela falou assim, Mônica, eu tô vendo isso e isso tá me chateando demais, porque eu não tô aí pra defender vocês. Eu só tô falando com ele pelo celular e assim, isso tá me chateando muito, porque ele entrou na agência de transferência de uma outra agência, mostrando ser uma pessoa e depois quando ele entrou, ele mostrou ser totalmente outra. Então assim, mas aí a liderança é o que eu falei, e repito, ó, a liderança tem que pegar essa pessoa e colocar no lugar dele, né? Isso é fato, né? Isso é fato. demais. Mas a gente tá indo, tá fluindo, a pessoa Exato, sejam vocês mesmos, exatamente. teve o E façam feedback melhor. dele, da gerente administrativa. Ele tá se mostrando numa pose um pouquinho mais diferente, porque a gente falou, ali a gente não quer puxar o tapete de ninguém. Sim, vocês são uma equipe, se for ver, um ajuda o outro, acaba, né? Ajudando. Então, é aí que vocês vão se erguendo mesmo. Sim. Isso com certeza, com certeza. Olha o que o Douglas falou, imagina. Conheço uma pessoa que se candidatou em uma vaga dia 30/10 e até hoje não obteve feedback. Isso desmotiva.
Douglas, desmotiva mesmo. As pessoas, às vezes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e as pessoas, às vezes, se candidatam em vagas, às vezes as pessoas, elas têm ali um processo seletivo, né, a pessoa participa de testes, e ninguém dá retorno para essa pessoa, nem para dizer, né, a gente já falou de retorno, a gente já falou de feedback, que é delicado a gente dar um feedback para candidato, né, a gente não pode expor demais o candidato, enfim, pode considerar alguma discriminação, mas a gente tem que dar um feedback, né, do tipo, olha, você foi bem no teste, ou olha, o seu teste não foi muito bom, pronto, acabou, você pode me dizer, não, eu não posso entrar em detalhes, eu só vou dizer, né, que esse teste não foi bem, enfim, então, existe aí todo um processo. E aí, pior ainda, né, o Douglas está comentando que a pessoa nem chegou a fazer entrevista, então, assim, apenas se candidatou, poderia dizer, ao menos, né, falar, olha, obrigado pela sua candidatura, né, obrigado pelo interesse à vaga, estamos com vários candidatos, faremos análise no seu currículo, e em breve responderemos, ou não, falar, olha, se faremos aqui uma análise do seu currículo e devolvemos, enfim, mostra. A pessoa fica sem saber se ela realmente recebeu a pessoa, o currículo ou não, a candidatura ou não, e fica sem saber. Então, eu acho que, assim, isso deixa a desejar mesmo. E é como o Igor, né, comentou, eu não estou vendo a fotinho dele aqui, eu sei que ele entrou, mas é como o Igor falou num dos encontros, deveria ter uma regra, uma legislação, algo de questões, né, não só a ética, né, porque aí a empresa se queima, como a gente disse, a empresa não vai ter atração para ir trabalhar nessa empresa, né, mas o que acontece? Deveria ter algumas regras ou penalidade para a empresa dos cumprimentos das formas, né, então o Douglas, a mesma coisa de uma pessoa que se candidatou e não teve resposta, não teve nada, isso quando não, as pessoas, e eu já vi isso acontecer, gente, dói na alma isso, né, as empresas chamarem ali 25 candidatos, 20 candidatos, e só tem uma vaga, né, você não precisa de tantos candidatos assim, para você trazer para uma vaga, não tem necessidade disso, né, isso dói na alma, dói demais, né, pode falar. Boa noite. Então, Boa noite. A senhora mencionou em relação à legislação e tal. Infelizmente, eu acredito assim, que o problema é mais profundo, porque não existe uma mobilização social séria em relação a isso, a pressionar as empresas a fazer uma legislação, justamente por quê? Porque tem medo de não ser contratado. Exato, né? exato. Ou seja, as empresas fazem o que querem, não existe essa legislação, não existe essa mobilização social, por quê? Porque muitas pessoas pensam da seguinte forma, se eu ir lá e pressionar, a empresa não vai ir contratar. Meu nome vai ficar em evidência e as outras empresas também, um vai falar para o outro e eu vou ficar com carta marcada no mercado, entendeu? É exatamente isso. Então, assim, as empresas só vão cumprir a partir do momento que fala assim, olha, é lei. A empresa que não cumprir ou tiver alguma denúncia anônima que seja, será penalizada, tirar multas e tal. Mas, infelizmente, assim, tem N coisas aí, né, e isso é uma delas. Então, o que eu sempre falo em sala de aula é que muitos daqui, assim como eu já encontrei ex-alunos meus, estão na área de RH, estão na área de recrutamento e seleção. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que se colocar nessa situação e falar, se o dia de amanhã eu estiver fazendo isso, eu não vou dar esses exemplos, eu não farei dessa forma, né, então eu sempre coloco isso, né, e é como o Douglas está falando, não custa nada enviar um e-mail, exatamente, Douglas, mesmo que seja um copiar e colar, um texto padrão, né, a gente sabe que a pessoa copiou e colou, mas ela deu uma atenção, ela respondeu, né, então, igual aquele vídeo que eu postei para vocês, né, de uma entrevista, das dicas, né, de emprego, de quando você sai da entrevista, de quando você foi no processo, falar com essa pessoa de novo, né, seja um telefone que se ela te ligou, ou seja por um e-mail, e questionar. Só que mesmo assim, às vezes a pessoa nem sequer te dá conta, não te responde. Infelizmente, é assim, a gente precisa, né, ter novas formas aí de recrutar, a gente tem que ter maneiras diferentes, né, mas infelizmente a gente sofre com isso. Enquanto candidato, e até como empresas parceiras, né, outras de mercado, que não atuam dessa forma, né, então, e aí quando a gente fala em etapas de recrutamento, né, o recrutamento, ele tem que identificar a necessidade, ele tem que identificar que a organização precisa das pessoas mais qualificadas,
o que o mercado exige, né? Então, assim, eu quero ter uma empresa que eu vou atrair os candidatos, que eu vou trazer os candidatos, então, primeiro eu vou fazer aquele pré-diagnóstico, né? Eu vou criar ali as perguntas para o meu cliente, depois eu vou verificar a cultura dessa empresa, né? O cargo que vai ser adequado, e depois eu vou começar aí também a entender a necessidade, né? Para ter alguns cuidados cautelosos aí, de ter as 3 fases, né? O que é preciso, o que a organização realmente precisa, né? O que o mercado exige, e quais as técnicas que eu vou aplicar. Então, para cada tipo de processo seletivo, você tem uma forma de fazer. Para jovem aprendiz, você não vai querer que, de repente, vai aplicar uma dinâmica com eles para explicar o maior projeto da vida deles. Eles não têm, são menores aprendizes, né? Eu já vi numa consultoria a pessoa falar para o aprendiz, tadinho, o aprendiz nem sabia, né? 16 anos, a criança, uma criança ainda, e aí, de repente, a pessoa chega e fala assim, olha, diz para mim qual é o maior desafio que você enfrentou nas empresas e tal. O menino nunca tinha trabalhado, né? Então, é um recrutador que ele tem um script ali, que alguém deu esse script para essa pessoa, e ele seguiu daquela forma. Mas, olha só, esse processo seletivo para aprendiz não dá. É a mesma coisa para um estagiário. O estagiário pode ser que ele já tenha trabalhado, e pode ser que não. E aí, como é que você vai fazer uma pergunta para o estagiário, falando para ele, fala para mim, né, de repente, numa empresa, quando você trabalhou, conta para mim uma história que não te agradou. Ele vai falar, eu nunca trabalhei, né? Fica chato para quem está entrevistando, porque o candidato vai sair dali com uma má impressão muito grande, né? Então, essas etapas, elas têm que ser desenhadas e tem que ter um planejamento disso. Você tem que colocar ali como que você vai fazer esse processo seletivo. Então, você pode criar processos seletivos, etapas de processo seletivo, para as vagas de supervisor para cima, para as vagas de analista, para os aprendizes e para estagiários. A gente pode criar dessa forma, né? Mas aí você tem que ter esses cuidados. E aí a gente vai lá colocar que técnica que você vai utilizar para realmente identificar ali a competência, a habilidade, né? Você vai fazer uma entrevista de gestão de competências, ou você vai fazer, de repente, aplicar um teste para a pessoa, né? Como que você vai fazer, identificar aquele candidato? Então, esses meios, né, seja interno, seja externo, é exatamente isso, dessa forma que a gente tem que buscar. São esses fatores aí que a gente identifica, né? Então, essa parte de recrutamentos, ele tem vários detalhezinhos, e eu acho que eles são mais, assim, naquela questão de você criar aí alguns processos e etapas para esses processos seletivos, tá? Esse é o conteúdo de hoje, e eu quero falar com vocês um pouco agora das atividades, e aí vocês podem tirar dúvidas, tá? A gente tem atividade que eu coloquei no Que Mágico, a gente tem a atividade que está lá aberta, ela está lá, exercício semanal, ela tem a segunda parte da atividade semanal de novembro, e a terceira parte da atividade semanal de novembro. O que a gente fez na parte 1? E eu quero até comentar com vocês. A parte 1, deixa eu abrir meu outro computador aqui, a tela que está ali. A parte 1, cada um de vocês escreveram uma frase, e nessa frase você tinha que colocar ali o que tinha de dificuldade de vocês no grupo, né? Aí na sala de aula, enfim. Alguns colocaram que a maior dificuldade era as aulas em AD, a maior dificuldade é lidar com pessoas que precisam ser cobradas, que eu preciso ficar cobrando as pessoas para entregar minhas coisas, né? Enfim, tiveram várias frases dos que entregaram essa primeira parte. Eu copiei todas essas frases da forma que estava ali e montei um arquivo. Nesse arquivo, eu publiquei para vocês no Que Mágico, vocês deveriam escolher uma frase, que não poderia ser a de vocês, que vocês mais se identificassem. Essa frase que você mais identificou, você teria que responder, né, por que você escolheu aquela frase, por que você se identificou, e o que você sugeriria para aquela pessoa. Eu ainda não fiz essas respostas, e vai ser interessante porque eu vou colocar depois isso para vocês, né? E aí aquela pessoa que escreveu aquela frase, de repente algum colega de vocês, ele escolheu a tua frase, ele de repente está te dando um conselho ali, né?
e isso vai ser bacana, porque você vai ter um conselho ali bacana. E aí a terceira parte, né, então assim, ó, a primeira parte, quem não fez, não tem mais tempo de fazer, porque a gente fechou com a quantidade de frases. A segunda parte ainda dá tempo de fazer, porque eu não fechei, tinham poucos alunos que tinham feito, então dá para entrar lá na atividade semanal, parte 2, do dia 11/11, abre um arquivinho Word que tem lá, né, que não vai estar em Word, vai estar em PDF, mas abre o arquivinho onde está escrito segunda parte da atividade semanal, que você vai ter todas as frases ali compiladas. Você vai escolher uma frase, e aí você vai explicar, que é essa segunda parte, né? A primeira era da frase. Quem escreveu, escreveu, quem não escreveu, escreve mais. A segunda parte é você encontrar uma frase que você se identifica e o que você faria para essa pessoa, sugeriria para essa pessoa não ter mais essa dificuldade. E a terceira parte, que eu vou abrir daqui a pouco, mas o tema já está lá, o texto já está lá, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pegar essas frases novamente, vão olhar diante dessa situação dos alunos, né? De um modo geral, dos sentimentos de todos. E se fosse um processo seletivo, vamos dizer que todos esses fossem candidatos, tá? Qual é o perfil do candidato? Qual é o perfil que se caracterizaria ali? Alguém que tenha concentração, que tenha facilidade de negociação com prazos, que entrega com qualidade e que tem foco e resultado. Professora, mas em uma frase eu vou conseguir identificar isso? Leia as frases, verifique esses 4 características e competências que nós precisamos, e aí você verifica se tem algum candidato ideal. Se você achar que nenhuma daquelas frases você não encontraria ninguém com essas 4 características, você vai dizer, não há ninguém compatível. Eu vou ter que fazer outro processo seletivo, né? Eu vou ter que fazer uma outra rodada, eu vou ter que, enfim, você vai sugerir o que você vai fazer. Vamos dizer que você estivesse prestando uma consultoria para mim, eu quero um candidato com essas 4 características, ok? Se você achar que tem um candidato com essas características, explique o porquê que você identificou isso, tá? Lembrando que a gente não tem nomes ali, então está totalmente tranquilo, e a gente vai tentar escolher isso, e vocês vão entregar esse trabalho para mim. Até o final da aula, da última aula nossa, eu dou esse feedback para vocês, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de mensurar para vocês é que eu li as frases, tanto que eu copiei essas frases para o texto, então eu li todas as frases que vocês escreveram, né? Nós tivemos aí mais de 50% da sala escreveu, e a minha percepção foi que todos vocês, assim, eu diria que quase 100% dos que preencheram, né, do que escreveram, vocês têm as mesmas dificuldades entre vocês mesmos. Vocês também observaram isso, né? Eu achei muito interessante isso, e mesmo nas respostas de vocês, vocês também colocaram dessa forma algumas que eu já vi. Eu me identifiquei muito, que parece que ela estava falando de mim mesma. Ela estava falando isso, parece que eu estava me olhando no espelho, né? Então, eu vi muito que vocês têm as mesmas dificuldades, né? Vocês também perceberam isso? Pode falar. 2 questões. A primeira é sobre atividade. Tá. Precisa ser exatamente as 4 características, ou eu posso encontrar uma pessoa que tenha 2? Você pode considerar que tem 2, sim, e ela pode evoluir mais 2. Se eu fazer um isso, você pode mensurar isso. Pode. Ela pode evoluir. Pode. Tanto que é uma das perguntas que tem lá, eu coloco assim, ó, se não houver ninguém, sem realizar uma busca novamente, sem eu abrir um processo seletivo de novo, será que nesses candidatos que estão ali, teria algum plano de ação para eu atingir o meu objetivo? Então, é como você falou, a pessoa ela tem 4 características ali, mas tem 2 que eu não estou identificando nela. Mas se eu fizer o treinamento A, B e C, eu consigo evoluir. Então, eu trago essa pessoa, entendeu? Pode ser isso, sim. Entendi. E sobre a questão da segunda atividade, professora, a frase que eu escolhi parecia realmente que tinha sido eu que tinha escrevido. Pois é. Eu me identifiquei totalmente. E o que me mostrou é que, assim, muitas vezes eu me acho uma pessoa egoísta. Eu vou abrir para a sala, os meus companheiros de sala sabem disso. Uhum. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. A senhora já deu aula para mim, então a senhora sabe que... Sim. Né? E aí eu vi que muitas das vezes, como a senhora falou,
Às vezes a gente acha, dentro da sala de aula ou no trabalho, que só a gente tem anseios, que só a gente tem dificuldade. A gente vê a outra pessoa como perfeita. Na sala mesmo, tem alunos a qual eu admiro muito. E eu fico vendo as pessoas falar e fico assim, nossa, essa pessoa é incrível, né? Como a gente vê os próprios professores também, pelo menos no meu caso. Muitas vezes, você vê por aquele relato sem nome, porque quando não tem nome, a gente fala ali realmente o que sente, né? Que não vai ter problema de... Exato, Só exato. a senhora sabe quem foi, sabe que a gente sabe que a Sim, senhora não vai julgar a gente, não né? mesmo. Então, é muito idêntico. A questão da timidez, a questão da gente se sentir egoísta, a questão de, às vezes, essa falta... Eu falo por mim, de conseguir ser maleável. Muitas vezes eu agradeço trabalhar só com papel, né? Porque ali eu e meus papéis. Mas eu achei muito interessante essa atividade para tirar esse bloqueio. E todo mundo Isso. aqui que E aí, compreendeu. exatamente, eu não sabia, eu não imaginava que eu ia ter um retorno de todos vocês praticamente muito próximo, muito parecido. E eu não podia deixar de dar esse feedback antes até de a gente chegar na terceira atividade, que não é a nossa, não é o nosso objetivo. Então, eu vou antecipar aí algumas coisas. E até dar dicas para todos vocês, né? É claro que algum amigo sugeriu para vocês, se a sua frase foi escolhida, tem alguma sugestão, e depois eu vou passar isso para vocês também, que depois, como eu deixei a atividade aberta, eu não quis terminar todo o texto, mas depois eu vou publicar para vocês, tá? E aí vocês têm lá para vocês estarem lendo. Mas o que eu vejo, né, é que assim, às vezes a sua dor, ela é igual do seu colega, mas você não sabe, você não permitiu para que ele pudesse conversar com você e vice-versa. E isso faz com que a sinergia entre vocês aumentaria muito mais. Então, por exemplo, a maioria que fica com a câmera fechada, não é porque de repente quer ficar, mas é por causa da timidez. De repente falar, eu não vou ligar, ninguém está ligando. Ah, e se eu fizer, e às vezes quer fazer alguma pergunta e falar, eu não vou perguntar, porque o que a pessoa perguntar, vai imaginar de mim, né? E vocês todos têm o mesmo sentimento, né? E aí é aquela coisa que a gente cria para dentro de nós, é o pré-julgamento, é a questão de a gente ter aí o lado, como é que eu vou dizer, de não se colocar no lugar do outro, né? De a gente enxergar só o nosso e se preocupar conosco para não causar o que está ao nosso redor. E às vezes a gente perde as oportunidades, né? A partir de agora, é um processo de recrutamento e seleção novo no mundo, né? Porque você não vai ter mais aquela questão de você fazer, talvez, um teste com a pessoa na sua sala e a pessoa fazendo e você de olho na pessoa. Você vai ter que acreditar na pessoa, você vai elaborar um teste, encaminhar para ela e ela vai te devolver. Se ela entrou no Google para copiar, se ela pediu para ajuda para outro fazer, enfim, tem que criar outros mecanismos agora. E aí o que eu digo é assim, como que você faria uma entrevista se a pessoa te pedisse um vídeo para você falar, que é o que eu pedi nos nossos primeiros encontros, que era para vocês fazerem um vídeo para treinarem como que vocês falariam. Eu tive poucos retornos naquele encontro de que, eu fiz, eu passei para um amigo, não. Eu tive pouquíssimos retornos disso. Por quê? Porque talvez você se sinta envergonhado. E, de repente, aquele amigo que você vai pedir para ele olhar o teu vídeo, ele pode falar, nossa, eu também estava envergonhada, já que ela se libertou, deixa eu me libertar também. Né? Então, eu acho que, assim, às vezes a gente, numa sala de aula, é o momento de errar, e às vezes a gente acaba não perguntando por dois fatores. Um, por, de repente, eu não saber nem como faz a pergunta, que eu não estou entendendo nada do assunto, ou porque eu não faço a pergunta porque eu realmente tenho vergonha, né? Então, essa hipótese de eu tenho vergonha, tira isso da cabeça de vocês. Vocês estão em sala de aula, né? Fazer uma apresentação, se vocês gaguejarem, se vocês perguntarem, é o momento de vocês se soltarem, é o momento de vocês perceberem o quanto vocês podem. Te garanto que nessa sala tem várias pessoas, as que escreveram para mim ali, eu tenho certeza que as pessoas, elas escreveram isso, mas, com certeza, ela é muito mais do que ela está ali. E aí, para a pessoa adoecer, para a pessoa não conseguir entrar numa vaga, para a pessoa não passar uma energia bacana, você mesmo está causando isso para você mesmo. Olha lá o Douglas falando, ó, eu me coloco muito para baixo em algumas vezes. Esquece isso, Douglas, né? A gente tem que acreditar, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar na gente. Se eu olhar no espelho e começar a conversar com o espelho
e ver que aqui eu subo mais, aqui eu não faço aqui. Sou eu, gente. Eu tenho que aceitar que eu sou assim. Eu posso melhorar, ao invés de eu olhar assim, ó, eu olhar assim para gravar um vídeo? Posso. Então, deixa eu melhorar, eu fico melhor, né? Deixa eu falar de uma forma mais. Ah, eu falo muito depressa, eu estou nervoso. Deixa eu respirar. O que que eu preciso fazer antes para eu ficar mais calmo? Preciso fazer uma yoga, preciso fazer uma meditação, preciso dar um grito na janela, e aí depois eu vou ali, respiro fundo, né? Então, existe um mecanismo que cada um de vocês vão ter que entrar em conversa com o seu eu mesmo e entender isso. Então, é muito bacana quando a gente fala nessa questão de recrutamento e seleção, porque todos vocês, se fossem aí, que é o que eu estou colocando, um candidato para uma vaga, todos vocês sairiam com o mesmo perfil. Todos, né? E é um sentimento que vocês têm de que se vocês estivessem numa sala de aula, vocês estariam, às vezes, calados, com medo de apresentar alguma coisa, com medo de participar de alguma dinâmica, e, na verdade, vocês são todos iguais, modo de dizer que eu digo. Assim, o igual que eu digo é, eu não tenho por que ter medo do meu colega, né? Então, eu acho que essas questões que vocês colocaram, né? Ah, eu tenho receio. Vocês que estão fazendo um pré-julgamento, de repente a tua amiga nem nunca falou isso para você. Ah, eu tenho medo de ser taxada de que eu não sei nada. Você que está colocando isso. Tá ali, o próprio Douglas falou isso, né? E aí, olha lá, ó, Douglas, aí uma observação. E a gente do nosso grupo acha o Douglas tão inteligente, tá vendo, Douglas? Então, assim, às vezes você que está criando isso para você mesmo. E muitos do que escreveram ali, vocês estão se auto-julgando. E assim, se é para se julgar e é algo para você, põe para cima, mas não deixa o nariz empinar, né? Que aí afeta tudo, né? Então, eu acho que assim, o que vocês, né, colocaram aí, né, todos vocês têm capazes, todos vocês podem fazer as perguntas, e qualquer disciplina, seja a minha, seja de outro colega de profissão, né, e mesmo no trabalho, no dia a dia de vocês, vocês vão estar num trabalho em equipe, né, eu tenho uma jovem aprendiz que eu efetivei recentemente, e ela é muito tímida, só que ela tem uma capacidade incrível de assimilar as coisas, e ela tem uma capacidade incrível de entender as coisas, assim, ela pega muito rápido, né? Ela não tem um ano ainda comigo, e ela já atende pessoas, gerente, ela encara o gerente para atender, e ela rebate, muitas vezes, as perguntas do gerente, né? Eu estou copiada no e-mail, eu deixo ela lá totalmente caminhar, e ela escreve bonitinho. Quando ela não sabe, ela me pergunta. Então, assim, isso você vai amadurecendo aquela pessoa, né? Então, esse é o exercício que vocês também têm que fazer, principalmente até em sala de aula, né? No grupo de vocês. Ah, eu não falo porque eu vou dizer da Daniele, que eu a conheço, né? A Daniela, ela tem um perfil, ela é uma excelente pessoa, uma excelente aluna, mas ela tem um perfil que, às vezes, quem não a conhece, acha que ela é a sabidona, né, da forma que ela fala, da forma que... E não é, ela só quer aprender, ela só quer colocar os pontos de vista dela. Porém, pode ser que alguém que faça o grupo com ela, falar, deixa ela falar, deixa, ela é líder, e deixa ela falar. Só que, na verdade, não é. É como ela falou, eu me sinto egoísta. Mas se você conhecer a Daniela e você também for falar da sua opinião, pode ser que no primeiro momento ela vai brigar ali. Mas você falando, calma, vamos lá, não sei o quê, você vai contornar a situação, né? E é uma forma de você exercitar e saber conversar com outra pessoa também. Isso faz necessário para a gente trabalhar em equipe. Desculpa colocar o teu exemplo, Daniele, mas como eu te vejo, né? Eu Prof, não via foi você com com as meninas. a atividade das cores? Que a gente Não, colocou uma bolinha? não foi comigo, não. A gente teve uma atividade, a senhora lembra da Lu? A Lu era do call center, que adorava o call center, que era Sim, chapeira claro que eu dela. lembro. Sim. Eu vou até expor o meu amigo aqui, o Douglas e a Lu, a gente era meio... Eu acho que a senhora lembra, né? Um sentava do lado, o outro do outro, e hoje a gente é um Sim. grupo que consegue desenvolver muito bem. Vocês eram totalmente assim, um para cada lado, né? E agora eu, Douglas, as meninas fazemos parte do mesmo grupo, só a Lu que está separada. Fizemos uma atividade a qual a professora passou algumas cores e tal, não vou saber explicar bem, e as pessoas que estavam com as mesmas cores, elas tinham uma personalidade, bem dizer, idêntica, e isso gerava um atrito.
E a minha cor foi idêntica à da Lu. E eu e a Lu, a senhora lembra, a gente era ponta de faca uma com a outra. E Sim. muitas vezes eu tenho esse julgamento, eu não tenho vergonha de falar para os demais, estamos em 32 alunos, que eu sempre fui muito julgada por essa coisa, a Daniele fala, ela pergunta, ela se põe na frente, ela quer fazer as coisas. Teve até atividades com a senhora, que as meninas até me pontuam isso, eu sou uma pessoa totalmente aberta. Reconheço quando não me cabe, quando eu sei que é algo que eu tenho que melhorar. E essa atividade da Lu, eu vou falar o português claro, foi um tapa na nossa cara, porque quando a gente sentou para conversar, Eram iguaizinhas. A gente era idêntica. E assim, eu É. agradeço muito, porque eu me tornei uma pessoa muito melhor e hoje eu tenho aluno, diga-se de passagem, como uma amiga. E é o que eu falo agora de novo, Daniele, porque às vezes vocês estão no mesmo grupo e todo mundo está tímido. Imagina se vocês começassem a falar a riqueza de conteúdo que não teria nos grupos. Entendeu? O quanto isso evolui cada um de vocês. Mas né? Então, olha aí. Prof, a gente minimiza muito, se inferioriza, a gente acha que as outras pessoas estão superior a gente sempre. Mas não tenho essa dificuldade. Eu vejo as pessoas, eu falo, nossa, aquela pessoa é incrível. Já falei isso para a senhora mesmo, tive outras professoras também, de se espelhar e falar assim, um dia eu quero ser como ela, mas será que eu vou conseguir? Então a gente já pensa em ser igual a senhora, pensando que a gente não vai conseguir. Porque eu acho pois é, e todos são capazes de ser muito melhor, inclusive, né? Por quê? Porque você está buscando algumas características das quais você gostou, seja de mim ou seja de outro profissional, dos quais você gostou, e você também tem a tua essência. Você vai juntar isso aqui, ó, repetir algumas coisas, ter alguma referência, e vai ser mais, entendeu? Então, assim, todos vocês sabem ser mais, e são capazes, né? Então, às vezes, uma vaga de um processo seletivo, vocês acabam não entrando exatamente por conta disso. Porque vocês não conseguem, de repente, se explicar. É o que eu senti quando vocês escreveram as frases, né? Vocês não conseguem ali se expressar, vocês têm essa dificuldade, então treinem isso. Professora, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou ter essa habilidade, né? Você vai colocar essas habilidades para fora e você pode gravar. A melhor forma de você identificar isso é gravar um vídeo, como eu disse isso lá no começo do semestre, que poucos fizeram. Se você gravar esse vídeo e entregar para o teu melhor amigo, pode ser da sala de aula, ou pode ser dentro da sua casa, ou mesmo você escuta, mas sem se rebaixar. Não vai falar igual o Douglas, me coloco para baixo. Não, não tem que se colocar para baixo, né? É assim, existem os extremos, né? Nem muito para baixo e nem muito para cima. Senão vai ser igual o amigo da Mônica que trabalha com ela lá. Vai achar que é o cara, né? Então, a gente tem que ter uma dosagem aí. Mas vocês não podem deixar que todo o mesmo sentimento que um tem, se vocês olharem as frases, todos vocês têm e vocês trabalham juntos. Às vezes aquelas frases são de colegas que estão um pertinho do outro, trabalham no mesmo grupo que vocês fazem a apresentação. E você fala, olha só, eu sou tímida, ela também é tímida, ela não fala, ela tem a mesma dificuldade que eu. Por que a gente não se solta nisso? Né? Então, fica aí uma reflexão para essa semana para vocês. Né? O porquê que, de repente, eu não me colocar no lugar do outro, eu tentar conversar um pouquinho mais com ele, né? Entender isso. E também perguntar, fazer as perguntas, né? Eu acho que não tem esse cenário de, porque eu vou perguntar e estou perguntando alguma coisa ruim. Não existe isso. Né? Então, se você não se sente bem, você acha que você vai perguntar besteira, você fala, gente, eu não sei se eu vou falar besteira, tá? Mas se eu falar besteira, vocês me falam, porque aí eu vou elaborar melhor minhas perguntas. Mas, assim, deixa eu falar sobre o tema, o que eu entendi, e dar a sua opinião, né? Eu acho que ninguém aqui, mesmo se você é casado, se você namora, ou se você tem um amigo, ou mesmo num grupo, você vem cheio de energia e você fala assim para a pessoa, olha, o que você acha de a gente viajar no final de semana, vai em um grupo assim, assim, assim. A pessoa pode dizer, olha, não acho legal, não gosto dessas pessoas, não acho que vai ser bacana, ela pode falar, nossa, é o máximo, é isso, é bacana. Mas a pessoa teve uma opinião. Agora, imagina você chegar com cheia de energia, seja, né, dizendo mal ou dizendo bem, né, e aí a outra pessoa fala, legal, e morre o assunto, né, não tem coisa pior para um relacionamento, para a evolução da outra pessoa. Então, faça esse exercício com vocês mesmos, né? Comece aí, não digo para vocês saírem, né,
porque para você fazer essa mudança não há necessidade de ser radical, mas vejam que as mesmas dores de um são as mesmas dores dos outros. E vocês ficam se fechando, sendo que imagina o quanto de riqueza que não tem cada um de vocês, esses grupos que vocês têm, o quanto de atividade não seria maravilhosa aí. Se todos vocês colocassem as ideias de vocês. Eu garanto que todos aqui, se eu chegasse agora e falar, ó, sai, vai entrar um por um para conversar comigo, é processo seletivo aqui, e eu chegar para cada um de vocês e falar, ó, agora só estou eu e você. Liga a tua câmera e fala para mim o que você entendeu até agora de recrutamento e seleção. Duvido que tenha alguém aqui que não vai saber falar absolutamente nada para mim. Não vai nem lembrar uma frase, não é possível, né? Mas se eu falar isso agora, abre a câmera e fala para mim, fulana, vocês vão travar, vocês não vão falar. Por quê? Porque tem outras pessoas. Se soltem, né? Eu quis dar esse feedback porque eu vi que o texto estava muito igual, as frases estavam muito iguais, e isso faz com que, se vocês, vai a dica de, vai apresentar um trabalho. Quem conhece o conteúdo daquele trabalho? Vocês. Por que vocês têm medo de apresentar para o grupo que está ali? Para o restante da sala? Ninguém sabe o que você estudou. Ninguém sabe o que você está apresentando, né? Então, vocês têm que se sentir confiantes e vender aquele processo para vocês. Processo de recrutamento e seleção, se você não souber vender a imagem da sua empresa, você não vai conseguir trazer candidato. Aí, como que você, como profissional, vai conseguir fazer uma entrevista para uma pessoa se você não consegue fazer as perguntas? E as táticas disso, que a gente vai ver no próximo encontro, é exatamente isso, é saber conversar. Então, eu vou fazer uma pergunta para alguém sobre um processo seletivo, sobre a vida dele, enfim, e eu tenho que falar, é verdade, isso e aquilo. E você também começar ali a bater papo com a pessoa. E se você não tem isso, você não vai conseguir ser um bom recrutador, né? Então, esse exercício fica aí como para vocês pensarem, tá? Não deixam de fazer as atividades, é uma forma de vocês treinarem, é uma forma de vocês entenderem, por uma frase, a gente consegue, nós fizemos exercícios aqui, as pessoas falando, foram vozes, porque vocês não ligaram câmera, mas foram vozes, que nós ouvimos as pessoas, os candidatos, e nós identificamos quem seria o candidato mais ideal, e agora nós vamos fazer com frases, porque nós estamos distante, nós vamos fazer com as frases, vamos ver se vocês conseguem ter essa percepção, é isso que eu quero provocar em vocês. Então, não deixem de fazer, faz atividade, exatamente para exercitar isso. Isso vai ser bom para vocês, até para como líder, de vocês estarem trabalhando, igual o caso da Mônica, de ela ter um líder e esse líder não perceber essas coisas, né? De repente, isso vai fazer e amadurecer vocês. Eu não vou trabalhar em RH, mas um dia será líder, se já não é. Ou vai ser parceiro de área, né, de alguém. Então, você vai ter isso. Então, exercitem isso para a gente poder trazer essas percepções para a sala. Combinado? Desejo para vocês um bom final de semana. Entendam isso como algo para vocês amadurecerem, para vocês aí olhar. Quem não leu esse texto e vê as frases, leia, né? Tira um tempinho ali para ler, para entender melhor até o que eu passei aí, porque é exatamente o que vocês vão ver que está todo mundo com o mesmo sentimento. E não tem necessidade disso. Tá bom, gente? Bom final de semana para vocês. Para quem vai curtir feriado na sexta-feira, como eu, por exemplo, né? Mas acho que são poucos, são a minoria, porque ele foi adiantado aí. Tenham aí um bom final de semana e se cuidem, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, atividade, quiser comentar alguma coisa, fica aberto o microfone para vocês questionarem. Eu vou fechar, vou terminar a gravação, tá? E aí eu fico mais uns minutinhos por aqui. Professora. Pode falar.